Você já se perguntou qual é o verdadeiro significado do óleo na Bíblia? Por que reis, sacerdotes e até profetas eram ungidos com ele? Por que Deus deu tantas instruções detalhadas sobre o óleo sagrado no Antigo Testamento? O que ele representa espiritualmente? E será que esse símbolo ainda tem poder nos dias de hoje? A partir de agora, vamos estudar a palavra de Deus para entender o mistério por trás do óleo, sua simbologia e o que ele revela sobre o agir do Espírito Santo. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal Reflexões Bíblicas Narradas e compartilha este vídeo para que mais pessoas conheçam a profundidade da palavra de Deus. Agora vamos para o estudo. A Bíblia é repleta de símbolos e o óleo é um dos mais poderosos e significativos. Desde o Antigo Testamento, ele aparece como sinal de consagração, santificação e separação. Quando alguém era ungido com óleo, isso significava que Deus estava marcando aquela pessoa para um propósito específico. A unção era um ato visível de uma realidade espiritual. A presença do Espírito Santo sobre a vida de alguém. O óleo era o símbolo visível, mas o verdadeiro poder vinha do Espírito Santo, que descia sobre a pessoa naquele momento. Era como se Deus marcasse com um sinal físico aquilo que já estava acontecendo no mundo espiritual. Em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 ao 33, Deus ordena a Moisés que prepare o óleo sagrado da unção. Esse óleo deveria ser feito com especiarias preciosas, mirra, canela, cálamo e cássia, misturadas em azeite de oliva puro. E o Senhor disse que esse óleo seria santo e reservado apenas para o serviço do tabernáculo. Nenhum outro óleo poderia ser feito igual. Isso mostrava que a unção era algo sagrado, único e que não podia ser imitado nem falsificado. O óleo representava a presença de Deus. E onde a presença de Deus estava, havia poder, propósito e santidade. Mais à frente, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, o profeta Samuel unge Davi com óleo. E a Bíblia declara: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O óleo, portanto, não era apenas um ritual. Era o sinal do Espírito Santo capacitando alguém para a missão que Deus havia determinado. A unção marcava o início de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova chamada. O óleo também aparece como símbolo de cura e restauração. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A unção, nesse contexto, revela o poder de Deus para curar, libertar e restaurar. Porque o mesmo Espírito que consagra também cura e renova. E em Isaías, capítulo 10, versículo 27, encontramos uma das declarações mais fortes sobre o poder do óleo. A unção despedaça o jugo. Isso significa que onde há a presença de Deus, não há prisão que resista. O óleo simboliza libertação espiritual, autoridade e poder sobre o mal. No Novo Testamento, o simbolismo do óleo se cumpre de forma ainda mais profunda. Agora, o óleo não está mais limitado a frascos ou rituais. Ele representa o próprio Espírito Santo derramado sobre todos os que creem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, Pedro declara: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. A unção, portanto, não está mais restrita a reis ou sacerdotes. Ela está sobre todo aquele que pertence a Cristo. O apóstolo João confirma isso em 1 João, capítulo 2, versículo 27, quando escreve: e a unção que recebestes dele,
permanece em vós. Hoje, essa unção está disponível para todo filho e filha de Deus. Não depende de um óleo físico, mas da presença real e viva do Espírito Santo habitando dentro de nós. O óleo é símbolo da graça que flui, da presença que transforma e da luz que jamais se apaga. Assim como as lâmpadas do templo precisavam de óleo para manter o fogo aceso, conforme descrito em Levítico, capítulo 24, versículos 2 e 4, a nossa vida espiritual também precisa da presença constante do Espírito Santo para não se apagar. Sem o óleo, a chama da fé se apaga. Mas quando o Espírito Santo está presente, a luz, a direção e a vida. Por isso, o óleo representa mais do que um símbolo. Ele é um sinal do toque divino, da presença que consagra, cura e liberta. O óleo é a lembrança de que, quando Deus unge alguém, nada pode impedir o cumprimento da promessa. A unção quebra cadeias, cura feridas e prepara o coração para viver o propósito eterno do Pai. E você? Tem permitido que o óleo de Deus, o Espírito Santo, flua sobre a sua vida? Porque a verdadeira unção não vem das mãos dos homens, mas do próprio Deus. E quando Ele unge, nenhuma força contrária pode resistir. Porque o óleo era apenas o sinal. A essência sempre foi o Espírito Santo. O óleo representava a presença, mas o Espírito é quem transforma, capacita e permanece.